E aí, galerinha, começando mais uma aula de Geografia de Rondônia, professor Rogério, juntamente com o professor Jorge, e a nossa intérprete, professor Jorge... Aldelinda. Aldelina. Essa mesmo. Linda não, Aldelinda, né? Aldelinda. Senão ela vai ficar magoada, chateada com a equipe de Geografia. Verdade. Essa é a nossa companheira das aulas de Geografia de Rondônia, que está levando aí esse conhecimento para cada lugar do nosso querido estado de Rondônia, né? Então, professores presenciais, com o nosso professor, com a coordenação, supervisão, toda a equipe, né? Os professores ministrantes que somos nós e também você, que é o professor presencial nessa missão de levar, proporcionar educação, conhecimento para cada um de vocês que estão assistindo aí nossa aula, querido estudante, beleza? Então fica de olho na aula de Geografia de Rondônia, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão das unidades de conservação do estado de Rondônia. É a aula 2 sobre Planaflora e Polo Noroeste. É Exatamente, isso? exatamente. Então, de olho na tela lá para a nossa aula. Vamos lá. Aula 9.1. Bem, é a parte 2. Ok, Rogério? Opa, vamos começar a rabiscar, né, Rogério? Bora. Que cor que tu quer, Rogério? Deixa tu escolher hoje. Fala aí. Vamos, verde. Verde? Esse verde aí mais forte. Muito bem, Rogério. Parte 2. Bem, nós vamos ver unidades de conservação. Nós vamos falar sobre o sistema de vigilância da Amazônia e o PAC, que foi o Programa de Aceleração do Crescimento, que inclusive chegou até Rondônia. E vamos falar o porquê. Rogério, a gente sempre quer que os nossos queridos alunos alcancem habilidade. Exatamente. Qual é a habilidade, Rogério? Reconhecer as interações da sociedade com o meio físico e o processo de transformação da paisagem. Muito bem. E unidades de conservação, o que são? São espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob o regime especial de administração, aos quais se aplicam garantias adequadas de proteção. Rogério, o conceito de unidade de conservação é interessante, né? Exatamente. Porque as unidades de conservação são esses espaços territoriais, como diz o próprio texto, né? Com seus recursos ambientais, de modo que possam ser preservados. Ok? Bem... E professor Jorge, pode voltar um pouquinho lá claro, sim, no slide anterior, para a gente colocar que o ano aí da criação das unidades de conservação. Então, em 1992, foi o ano, coloquei em 1982. 82, o governo criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. 1982. E quando foi em 2000, realmente tornou-se lei, tá? Esse sistema. Mas foi criado em 1982 o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Coloca a sigla aí, por favor. SNUC. SNUC. Exatamente. Beleza? Vamos lá. O Estado possui uma área de 237.765.240 quilômetros quadrados, do qual 19,83% são destinados às unidades de conservação. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, então, se eu estou falando do Ministério do Meio Ambiente, eu não estou falando de órgão estadual. Estamos falando de órgão federal sobre a responsabilidade
do governo federal. Exatamente. Brasília. Exato. Beleza. Então, lá do Ministério, lá do Meio Ambiente, lá em Brasília, eles têm o controle sobre as 63 unidades de conservação existentes em nosso estado, Rogério. Muito bem. Beleza. Das quais 24 são federais e estão sob a tutela do Instituto Chico Mendes, sobre a responsabilidade do Instituto Chico Mendes. 38 são estaduais de responsabilidade da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia, ou seja, SEDAM. Já a SEDAM não é um órgão federal, é um órgão de jurisdição estadual. Exatamente. Ou seja, é uma secretaria do Estado de Rondônia responsável pelo desenvolvimento ambiental aqui no nosso estado. Ok, Rogério? Ok. E nós temos um municipal, que é o Parque Natural de Porto Velho, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Velho, chamado de SEMA. Muito bem. Interessante esse slide, Rogério, que ele ficou representado pelas 3 esferas de governo. Exatamente, né? A União, o Estado e o município de Porto Velho. Muito bem. Em Porto Velho, Guajará-Mirim e Machadinho do Oeste concentram a maioria das unidades de conservação, das quais nós temos 25 RESECs, 4 estações ecológicas, 8 parques, 4 rebios, 13 flonas, 4 reservas particulares do patrimônio natural e uma área de proteção ambiental. Então, olha só quais são as áreas que nós temos mais unidades de conservação: Porto Velho, Guajará e Machadinho do Oeste, né, Rogério? Sim. Nós vimos até na aula anterior que falava sobre a questão das áreas de reserva indígena, que Guajará-Mirim, que possui aí as áreas de maior concentração florestal dos municípios de Rondônia. Beleza. Olha então esse mapa aí. Nós temos aí as unidades de conservação. Nós temos nessa cor verde escura as unidades de conservação federais. Nós temos de cor verde claro as unidades de conservação estaduais. As laranjadas são as terras indígenas. As áreas que estão em... É roxo, Rogério? Eu não sei se eu estou daltônico. É roxo ou é roxo. lilás? É isso mesmo, roxo. É roxo, né? É Exato. roxo, né, Japa? É isso aí. Então, essas áreas que estão em roxo são as áreas que já estão desmatadas, ok? Estas áreas que estão em branco representam as áreas não desmatadas fora de áreas protegidas. Exatamente. Então, são susceptíveis, são frágeis, estão, digamos que, vulneráveis, Rogério. Elas estão vulneráveis a serem devastadas. Professor Jorge, e aí do lado você pode anotar que em Rondônia nós temos 2 tipos de unidades de conservação: a de proteção integral e de uso sustentável. Coloque aí, ó, 2 tipos de unidades de conservação que a gente vai encontrar em Rondônia: proteção integral e de uso sustentável. E essas unidades de conservação de proteção integral,
elas são federais, entendeu? Federal de Proteção Integral de Rondônia. Beleza? Então, Como é que é? a maior parte da proteção integral é unidade de conservação federal em Rondônia. Ah, sim, sim. Beleza? E de uso sustentável do Estado. Beleza. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre quais são aqui em Rondônia. Integral, coloca aí, federal e Sustentável sustentável e estadual. estadual. E também nós temos conservação federal de uso sustentável em Rondônia, tá? Coloca aí, estadual e federal. Pode colocar a barra federal do lado da sustentável aqui, ó. Estadual e federal, os dois. E aí vale a pena falar o que seria essas unidades de proteção integral. Uma área de proteção integral, galera, você tem que lembrar que não é permitida a alteração da estrutura natural pelo homem. Apenas esse uso indireto. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre cada uma. E de uso sustentável é a área que pode ser permitido o uso sustentável dos recursos naturais, como, por exemplo, a exploração da madeira, dos frutos, né, o que é o extrativismo vegetal. Mas daqui a pouquinho a gente vai aprofundar mais a diferença aí das unidades de conservação, porque a gente está apresentando o mapa agora e eu achei interessante colocar essas duas observações para vocês aqui. Interessante também lembrar, né, que a palavra, né, integral, proteção integral. Uhum. Foi interessante você ter falado isso, porque pelo próprio sentido etimológico da formação da palavra, é isso, Rogério? Exato. Proteção integral não é proteção parcial. Você está falando, é toda a área, Toda né? a área. Toda a área sem exceção. Isso. Já de uso sustentável, pelo próprio nome, ele vem e abarca a questão do desenvolvimento sustentável. Quer dizer o quê? Você pode retirar, beleza, mas reponha. Exatamente. Faça brotar uma nova planta de uma nova árvore que lá na frente, no futuro, pode ser usufruída novamente. Exatamente. É isso? Ou utilize aquele recurso, mas de uma forma parcial. Não destrua tudo, né? Existem ali limites, regras. A legislação estabelece alguns controles dentro dessas áreas de preservação, mesmo sendo de uso sustentável, que o cara não pode chegar a desmatar tudo, derrubar tudo. Ele vai ter ali uma limitação naquele uso daquele determinado espaço. Antigamente, Rogério, só para, ainda falando de desenvolvimento sustentável, tinha pessoas, né, com menos conhecimento que subia, por exemplo, numa palmeira, botava pecônia. Sabe o que é uma pecônia? Sei. Pois é. Que negócio De cipó, né, coloca feito de envira, corta da envireira, tá? Amarra, coloca nos pés e sobe no açaizeiro. E aí, tinham pessoas que faziam o quê? Chegava lá no final, lá onde estão os cachos de açaí, ele não se contentava, às vezes, só de levar o açaí. Ele cortava, Rogério. Tá. Caía aquela parte todinha, porque ele ia também tirar o palmito. Certo, isso E mesmo. aí aquela árvore estava morta. Muito bem. Né? Então era triste fazer isso. Com certeza. Então agora, o que se propõe o desenvolvimento sustentável? Que a pessoa plante, não faça isso. Plante o pé de açaizeiro de uma forma sustentável, que você retire o palmito, mas que você plante outro. É isso? Então, muitas palmeiras deixaram de existir na Amazônia por causa deste tipo de atitude. Isso mesmo. Beleza? Beleza, Wilson. Vamos lá, então. Vamos avançar para mais informações sobre a questão das unidades. Beleza, conforme a Lei 9.985, de 18 de junho de 2000, as unidades de conservação dividem-se em dois grupos. Agora sim, Rogério, está falando ali o que você Exatamente. citou. Aí, ó. Unidade de uso sustentável. Aí o que a gente tem aí? Ó? Conservação da natureza com uso sustentável de parcela, aquilo que eu falei, parcela dos recursos naturais, ou seja, você vai explorar o ambiente de maneira a garantir o quê? A perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, de forma socialmente justa,
e economicamente viável. Por exemplo, como o professor acabou de citar aqui, está falando, ó, garantir a perenidade. Então, se retirar todo o palmito ali da árvore, ela vai ficar daqui a um tempo improdutiva, não vai produzir mais. Então, é um exemplo que você falou, né? Ou então derrubar, né? Quando tirava aquele palmito, aquela palmeira já estava morta, Rogério. Exatamente. Aí o que ia acontecer? Aquela palmeira ia ficar ali como se fosse um cemitério de uma planta viva. E é muito triste ver assim. Exatamente. Então, o que ia acontecer? Se não fosse dessa forma, eles teriam a falta da perenidade. Exatamente. Porque aquela localidade seria um monte de cemitério, de um monte de palmeira que só estaria lá o topo. Com certeza. Inteiro. E eu acho interessante também quando fala aí, ó, os recursos ambientais renováveis de forma socialmente justa e economicamente viável. Então, qual que seria essa opção aí? Pega o açaí, aproveite o açaí de várias maneiras, entendeu? O fruto, retirei o fruto, vou vender o açaí, vou vender o sorvete, mas o que eu posso fazer hoje em dia com o caroço do açaí? Já estão fazendo até MDF, entendeu? Biojoias. Biojoias, energia com o caroço do açaí. Então, assim, você tem várias maneiras de aproveitar esse recurso lá daquele determinado espaço para que ele possa se tornar perene ali, né? E você poder novamente ter acesso àquele produto. Beleza, garoto. E aí, ó, falamos, né? O Rogério pediu para que eu anotasse que as unidades de conservação são 2. O primeiro nós vimos agora, que são de uso sustentável, e a segunda é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que tem as categorias de unidade de conservação que encontram-se assim conceituadas. Temos as estações ecológicas, elas são de proteção integral. Exatamente. Os objetivos básicos das estações ecológicas é a preservação integral da biota, ou seja, a vida ali, exuberante e plena, ela tem que estar intacta, porque ela está protegida de forma integral. E professor Jorge, pode puxar até uma setinha e colocar uma estação ecológica aqui em Rondônia, de proteção integral? Coloca aí, ó, para a galera poder ter esse nome que é importante, que porventura cair no concurso, é a de Cunhã. Cunhã. A Estação Ecológica de Cunhã, que foi criada aí em 2001. E essa estação, ela tem abrangência além do estado de Rondônia. Ela compreende o território de Porto Velho, o Maitá e Canutama. Canutama e o Maitá é Amazonas. Então, é uma estação ecológica, que, como está falando aí, ó, preservação integral da biota, naturais, nelas existentes, como também a realização de pesquisa. Não pode extrair nada, não pode trabalhar parcialmente, já está falando tudo, proteção integral. Exatamente, mas se for para fazer uma pesquisa científica tudo básica, bem, né? Um estudo, né? Exatamente, o estudo aplicado à educação, pode. E as APAs, né? APA, Área de Proteção Ambiental. A gente fala APA, Rogério, mas aí a garotada lá de Ariquemes, eles têm um outro conceito de APA. Sério, senhor? APA é uma grande festa lá em Ariquemes. É a festa agropecuária de Ariquemes. A Japa olhou para mim e já riu. Ela foi lá, eu já detectei que ela foi lá, Rogério. Você já foi lá, Japa? Já? Olha aí, sim. Beleza. É uma super festa, Rogério. Recomendo você ir lá. Beleza, mas aqui a APA que nós estamos falando, ela é a chamada Área de Proteção Ambiental e ela tem como utilidade o uso sustentável. As APAs são áreas, em geral, extensas, com certo grau de ocupação humana e têm como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar, novamente, olha aí, ó, a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. E em Rondônia nós temos essas áreas, professor Jorge. Podemos citar aí a APA do Rio Madeira
e a APA do Rio Pardo. Beleza, então aqui em Porto Velho, né? A APA. Tem uma Exato. APA aqui em Porto Velho, Exatamente. que não é a festa de Ariquemes. Muito bem. É uma área de proteção ambiental. Beleza. E aí nós temos as reservas particulares do Patrimônio Natural Estadual, o RPNP, que também pode ser de uso sustentável. E o que é uma reserva particular do Patrimônio Natural Estadual? É uma área privada. Opa! Olha só, pelo próprio nome, né? Vou até mudar a cor aqui. Se, por exemplo, vem uma questão dessa na prova, querendo saber o conceito, é só dizer que é uma área privada. Privada já está no próprio nome aqui, ó, também, ó, particular. Ok? Gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. E as florestas nacionais e floresta de rendimento sustentável, FAIRS, também é de uso sustentável. É uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas. Tem por objetivo básico o uso múltiplo, também sustentável, dos recursos florestais, com ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas, a pesquisa científica, a manutenção dos recursos hídricos, a educação e o ecoturismo. Professor Jorge, e aí quando a gente fala de floresta nacional, aqui no estado de Rondônia a gente vai encontrar a Floresta Nacional do Jamari e também a Floresta Nacional do Bom Futuro e a Floresta Nacional de Jacundá. Só lembrando que a Floresta Nacional do Jamari compreende, galera, os municípios de Cunjumbi, Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste. E a do Bom Futuro, Porto Velho e Buritis. Jacundá, Porto Velho e Candeias do Jamari. Então, são as 3 áreas de floresta nacional de uso sustentável em Rondônia. Exatamente. E lá anteriormente, inclusive, Rogério, a gente colocou Floresta Nacional, só que estava de forma, através de sigla, né? Exatamente. FLONA, né? Muito bem. Beleza? FLONA também quer dizer Floresta Nacional. Próximo. E as RESEX. RESEX também estava lá no slide anterior. Exatamente. O aluno, inclusive, pode ter pensado, é RESEX. Você não vai falar o que é RESEX. Está aqui já, olha aí. Ó. São reservas extrativistas. As reservas extrativistas, também chamadas RESEX, elas também são de uso sustentável, Rogério. Muito bem. Utilizada por populações tradicionais. Essas populações são extrativistas, cuja subsistência baseia-se no uso múltiplo dos recursos naturais. Tem como objetivo básico proteger os meios de vida e a cultura destas populações, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais desta unidade, a conservação da diversidade biológica e a manutenção dos recursos hídricos. Bonito tudo isso, né? Exatamente. Então, interessante. Com certeza, professor. Porque aí, tipo assim, entra aí também aquela questão da importância, né? Muitas das vezes de pegar uma determinada área do Brasil. E aí naquela área tem ali a comunidade ribeirinha, de repente, a comunidade quilombola, e não ser tão radical. Então, por isso que existem esses estudos pelos órgãos do meio ambiente a nível Brasil, para poder verificar essas situações. Ninguém vai prejudicar a população, mas esse recurso que está próximo a essa comunidade indígena, essa área quilombola, essa área ribeirinha, eles precisam aí ser utilizados mais de uma forma aí, galera, consciente. Você poder aproveitar seus recursos e ter essa questão lá na sua mente, lá no seu planejamento daquela área
que é de uma forma sustentável. As populações tradicionais, Exato. os ribeirinhos, o extrativista, às vezes eles estão tudo misturado, vivendo ali naquela Com comunidade. certeza. São pessoas que têm um nível de consciência muito elevado em relação ao meio ambiente. Exato. Eles colhem, por exemplo, a castanha do Brasil, levam na canoa e vão para a beira do rio de um mercado. Depois vão no mercado e vão vender na feira. Eles não vão derrubar aquela castanheira. Exatamente. Ele sabe que ele vai, o ano que vem, pegar novamente o fruto. Muito bem. E assim é com o buriti, com o açaí, com a andiroba, com a copaíba. Então, são várias fontes extrativistas que essas sociedades tradicionais vivem dela. Elas vivem da floresta em pé. Exatamente. É aquilo que a gente sempre fala. Eu já vi algumas leituras que falam o seguinte, que a floresta é a base econômica dessas comunidades. Perfeito. Beleza? Então, vamos lá no quadro, diretor. Então, Resex, quando a gente fala de Resex no estado de Rondônia, só lembrando que são áreas de uso sustentável, e a gente pode citar a Reserva Extrativista de Rio Preto, que compreende Guajará-Mirim e Nova Mamoré. A outra reserva é do Rio do Cantuário, que está lá em Guajará-Mirim, mais uma reserva, a do Lago do Cunhã, que é Porto Velho, e a Reserva Extrativista Barreiro das Antas, Guajará-Mirim. Beleza, agora vamos falar dos parques municipais, estaduais, federais. Os parques, eles são de proteção integral. Os parques são espaços terrestres ou aquáticos que têm como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e desenvolvimento de atividades de educação, preservação ambiental, recreação, em contato com a natureza e também o ecoturismo. E, professor Jorge, aproveitando que eu vi a palavra integral, gostaria de falar o seguinte, pode ser até uma dica de concurso para nossos alunos. Quando a gente fala de áreas de proteção integral em Rondônia e a Brasil, quando é de proteção integral, a gente vai encontrar reserva ou parque. Quando a gente fala de uso sustentável, a nomenclatura vai ser floresta ou reserva. Beleza? Beleza, integral, garoto. Lembra aí, integral é parque e reserva. Beleza? A maior parte dela, quando a gente vê reserva biológica, toda vez que você ouvir falar de biológica ou parque nacional, lembre o seguinte, que essa área é de proteção integral. E em todas as citações que você ouviu falar sobre floresta nacional, por exemplo, aqui em Rondônia, do Jamari, ou reserva extrativista, a gente está falando de áreas sustentáveis. Beleza. E aí, floresta nacional, a Flona, né? É uma área com cobertura florestal de espécies nativas, com proteção especial do Estado. Seu objetivo básico é o uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos de exploração sustentável de floresta nativa. Bem, quando a Flona é criada, as áreas particulares incluídas dentro de seus limites devem ser desapropriadas. Opa! A galera que mora por ali vai ter que ir embora, Rogério. No entanto, como uma área protegida de uso sustentável admite que as populações tradicionais que já habitavam permaneçam desde que incluídas no regulamento e no plano de manejo desta unidade.
e a REBIO, que são as reservas biológicas. Elas também são de proteção integral. São unidades de conservação destinadas à preservação integral da biota e demais atributos existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais a qualquer título, executando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e o manejo das espécies que o exijam, a fim de preservar a diversidade biológica dessa reserva. Beleza, então aqui em Rondônia, essas áreas de reserva biológica e proteção integral, nós temos a Reserva Biológica do Guaporé, que compreende os municípios de Alta Floresta do Oeste e São Francisco do Guaporé, a Reserva Biológica do Jaru, que compreende Vale do Anari, Machadinho do Oeste de Paraná, são as duas áreas de Reserva Biológica de Proteção Integral em Rondônia. Rogério, tudo bonito, né? Tudo que a gente está falando, mas tem problemas aí. É isso? Isso mesmo. Por ter problemas, inclusive de invasores, pessoas que vão lá, por exemplo, retiram madeira, retiram minérios como ouro. Então, isso tem problema. Para isso, criou-se uma vigilância na Amazônia. Exatamente. É isso? Exato. Para monitorar essas regiões Com certeza. que são protegidas por lei. Beleza? Exatamente. Vamos lá no quadro, vamos ver como é que funciona isso. De que nós estamos falando, Rogério? Bora. Estamos falando de quê? Do CIVAM, que é o Serviço de Vigilância da Amazônia. Sabemos que o Brasil, Rogério, apresenta uma enorme área de fronteiras secas Exato. ou terrestres com os países vizinhos da América do Sul. Existe uma preocupação do Brasil com essas fronteiras e está, por exemplo, ligado ao problema da Colômbia, as Farc ali, é isso? Narcotráfico, contrabando, seja de madeira, contrabando de animais, etc. Ouro. Também há defensores da internacionalização da Amazônia, por ser um patrimônio natural vital ao futuro da humanidade. Rogério, então o CIVAM é muito importante, né? Com certeza. Só lembrando que esse CIVAM, estamos falando de um nível tecnológico, que abrange alta tecnologia, vinculado inclusive a altos custos financeiros que tem que ser abarcado pelo governo do Brasil. Isso mesmo. Que esse projeto, para ele ter sido implementado no Brasil, tivemos que fazer parcerias com tecnologias que, inclusive, não eram nossas, eram principalmente norte-americanas. Exato. Que fez com que esse projeto se tornasse muito polêmico. É isso? Como vigiar, olha só, como vigiar a Amazônia, se ela é nossa, na jurisdição e na soberania nacional, com tecnologias vindas do espaço, feita por outros países, Os generais, os nossos militares do Exército, Marinha e Aeronáutica ficaram meio que, nossa, como é que vocês querem fazer isso? Então, realmente foi polêmico na época. Mas se pacificou e muitas coisas foram colocadas nos seus devidos lugares e conseguiram fazer esse projeto. Beleza? Beleza. Vamos lá no quadro, então, continuando. Outro projeto aqui para a Amazônia foi o famoso Calha Norte, que foi criado em 1985 pela necessidade de resguardar as fronteiras amazônicas. Pensando nas fronteiras da Amazônia, o projeto foi desenvolvido pelo Ministério das Forças Armadas e, a partir de 1990, o projeto entrou em crise e foi paralisado. Esse caso do Calha Norte, né, professor Jorge, as fronteiras aqui da Amazônia terrestres, né, onde começaram a fiscalizar com efetivo, com bases militares, para impedir, muitas das vezes, o que? Essa questão da invasão das terras da Amazônia e também faz garantir essa proteção das áreas aqui do potencial econômico dentro da Amazônia. Vamos lá. Em 1997 foi revitalizado e em 2002 tornou-se programa prioritário. No primeiro governo do
presidente da época, o projeto voltou a ser prioritário para o Estado em razão dos problemas com as Farc na Colômbia. Então, era para a segurança. Então, precisava muito desse projeto para garantir o controle. E a gente tinha um problema seríssimo das Farc aqui, Sim, né? narcotráfico, né? Narcotráfico, problema seríssimo, e isso era visto de uma forma internacional. Exatamente. Isso foi muito polêmico esse momento aí para o Brasil. Beleza, aí o mapa, né, das bases do projeto Calha Norte. Muito bem. O projeto Civan, como falamos, né, ele foi um controvertido sistema de vigilância da Amazônia, e ele consiste no sistema de radares com apoio de satélites que permite monitorar toda a Amazônia. Estão entendendo por que o motivo de os generais ficarem atentos a isso e ter um olhar desconfiado? Tem a ver com a soberania nacional. É isso? Exatamente. Colocar isso na mão de outros países por questão de nível tecnológico torna, digamos que um pouco, pelo menos, dá de ficar desconfiado, né? Não é isso? Com certeza, né? Beleza. O objetivo é controlar o desmatamento, o tráfico de drogas e o contrabando, que é intenso nesta imensa região que é difícil ter controle. Já falamos sobre isso. Bem, funciona com uma extensa rede de vigilância, radares fixos, radares instalados em aeronaves e até sensoriamento remoto, ou seja, alta tecnologia. O Civan dividiu a Amazônia em 3 grandes áreas sem fronteira, perfeitamente bem definidas: Manaus, Belém e Porto Velho. Entre as iniciativas do Civan, podemos citar a prospecção, ou seja, pesquisa de recursos minerais, ou seja, as imagens de satélite, a prospecção de radares, entre outros equipamentos tecnológicos, podem saber aonde nós temos minerais na nossa querida Amazônia. Exatamente. Controle do desmatamento. Obviamente, isso está relacionado também ao planejamento urbano, o zoneamento agrícola, monitoramento de chuvas, frio, calor, ou seja, o monitoramento meteorológico da região. Muito bem. Combate ao narcotráfico e ao garimpo ilegal. Problema da Amazônia, né? Isso. Está aí uma imagem do Civan, esse controle de Manaus, Civan, Manaus, Porto Velho, Belém, são controladas diante do controle que está lá em Brasília, controle geral do Civan. Exatamente. Ok? Rogério, nós também tivemos o PAC, que foi o crescimento aqui da região amazônica. Exatamente. Promoveu a retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura urbana, logística e energética do Brasil. A parceria do governo federal com os estados e municípios foi um dos pilares desse programa de aceleração do crescimento. Vamos lá. E aí a gente tem os investimentos, até 2010, aproximadamente 17,4 milhões, depois de 2010, 14,9 bilhões. E quando a gente fala do PAC em Rondônia, alguns projetos foram elaborados, né, durante desse período de desenvolvimento do PAC, e alguns foram implantados aqui em Rondônia, por exemplo, como o terminal hidroviário de Porto Velho, que é o Cainágua. Tivemos aqui também projetos como a ponte sobre o Rio Madeira, que já até está inaugurada, né, professor Jorge? Uhum. Já inaugurou há um ano atrás, mais ou menos. Então, foram alguns projetos do PAC aqui em Rondônia. Além do campo de estrutura, tivemos também no campo energético, como a construção da usina de Jirau e de Santo Antônio. Beleza. E aí são um marco, né? As usinas sobre madeira. Com certeza. Né? As usinas do Rio Madeira para geração de energia elétrica. Exatamente. Santo Antônio e Jirau. Então, praticamente nessa aula, nós falamos de projetos voltados para a Amazônia. Que acabou desenvolvendo, inclusive, o nosso estado de Rondônia. Exatamente, de uma forma de garantir segurança e também desenvolvimento socioeconômico. Beleza. Beleza? Vamos lá? Daqui a pouquinho a gente volta com vocês, tá bom? Até mais. Tchau.